Vamos lá, finalizando o nosso bloco de algoritmos em grafos, vamos falar de caminhos mínimos e mais especificamente caminhos mínimos ponderados aqui, tá? Ou seja, caminhos mínimos que têm pesos nas arestas. Porque quando a gente viu busca em largura, a aplicação da busca em largura que a gente já viu já era caminhos mínimos não ponderados, no caso, né? Então, aqui é esse diferencial. E hoje a gente deve falar de caminhos mínimos em DAGs, tá? Os grafos dirigidos acíclicos reaparecendo aqui, e também em grafos gerais que não têm custos negativos. Se der tempo, a gente deve começar a falar disso hoje e terminar na aula que vem. Tá legal. Então, falando aqui do nosso problema de encontrar caminhos mínimos em grafos ponderados, a gente recebe como entrada aqui um certo grafo G, com o seu conjunto de vértices V e conjunto de arestas E, com custo C de E, para cada arestinha E pertencente a Ezão. E isso significa já para a gente que eu vou ter aqui, na minha estrutura de dados, no caso na célula lá da minha lista de adjacência, eu vou ter um campo custo. Então, se vocês lembrarem, na lista de adjacência, na implementação com listas de adjacência, a gente, a gente tinha lá um vetor indexado pelos vértices, para cada vértice sair ali uma lista ligada com os vizinhos daquele vértice. Só que só tinha nessa célula anteriormente o rótulo do vértice destino daquela aresta e o campo proxy. Tá? Então, para refrescar a memória de vocês, a gente tinha algo assim, né? Olha, eu tinha aqui, ficou muito feio isso daqui, deixa eu desenhar melhor. Eu tinha aqui meu vetorzinho A, tá? E daí no índice V, por exemplo, saía uma lista ligada que ia para o vértice W, por exemplo. Tá? E depois a lista podia continuar. Isso significava basicamente que o arco VW pertencia ao conjunto de arestas, ao conjunto de arcos do meu grafo. Tá? Então, essa célula estar aqui na lista do V significava que esse arco pertencia ao conjunto de arestas. Tá? Agora, o que acontece é que eu vou ter, além do W, que é o rótulo ali, o campo rótulo, eu vou ter um campo custo. Tá? Eu vou ter um campo adicional ali, que tem o custo daquela aresta. Digamos, se custo do arco VW é igual a 5, eu vou guardar 5 nesse campo adicional. Tá, ficou muito feio colocar esse campo para cima, mas vocês entenderam a ideia. Na minha célula agora vai ter uma divisão a mais. O rótulo do vértice destino daquele arco, um outro campo com o custo e o campo proxy, beleza? Daí já fica aqui, inclusive, um quiz para o caso da implementação usando matriz de adjacências. Por questão de eficiência, a gente está trabalhando com listas ligadas, mas lembra que tinha essa outra implementação. Fica aqui a questão de como modelar custos na matriz de adjacência, tá? Só para vocês pensarem como fazer isso. Tá legal. Essa é a entrada do nosso problema, um gráfico com custos nas arestas. Ah, perdão, quase esqueci aqui. E um vértice origem S, escondidinho aqui, né? Além do gráfico e dos custos, a gente tem o vértice origem, a gente quer saber o caminho de S para todos os demais. Então, o objetivo aqui, no caso, vai ser encontrar o caminho mínimo ali, o valor do caminho mínimo de S até cada vértice V em Vzão, né? Ou seja, a distância de S a V. Né? Então, distância aqui está definido como sendo o custo ou o valor do caminho mínimo de S a V. E a gente também gostaria que esses caminhos fossem devolvidos. Isso foi, inclusive, uma coisa que na aula passada, quando a gente falou da aplicação de busca em largura para calcular distâncias, que a gente não se preocupou com isso, né? A gente calculava a distância, mas a gente não reconstruía os caminhos. Aqui a gente vai falar de como devolver essa informação dos caminhos mínimos, tá? De por onde passam esses caminhos. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico com custos nas arestas, tá? Então, esses custos aqui que eu estou pintando, eles são os custos associados a cada aresta, e a gente vai encontrar o caminho mínimo de S até T, tá? Especificamente nesse caso. E por inspeção, a gente pode ver que para ir de S até T, o caminho mais curto, ele vem por aqui, até V, depois ele desce de V para W, e daí ele vai de W para T. Tá? Nada demais nesse exemplo, é só para um primeiro exemplo, para a gente pensar no problema ali. O custo desse caminho nada mais é do que a soma dos custos dos arcos. 1 mais 2 mais 3, né? Que é igual a 6. Tá?
E daí vem uma primeira pergunta aqui para a gente entender mais sobre esse problema, tá? Que é, busca em largura, ela não encontra caminhos mínimos? Tá? A partir de S, né? Porque ela explorava o grafo em camadas a partir de S. Ela não fazia esse trabalho de encontrar caminhos mínimos? Sim, ela faz esse trabalho de fato, mas ela faz isso, perdão, mas ela faz isso em grafos não ponderados. Tá? Então, busca em largura, a princípio, só funciona em grafos que não têm pesos nas arestas. Tá? E um jeito de a gente perceber isso é que se a gente tentar calcular o caminho mínimo de S a T nesse grafo anterior aqui, a gente vai ver que a coisa não dá muito boa, né? Eu não vou simular aqui a busca em largura com todos os detalhes, mas eu vou explorar o grafo em camadas como ela faz, para a gente ver. Então notem que aqui, olha, na camada 0 está aqui o S, tá? Depois na outra camada está o V e o W, e na última camada está o T. Então um caminho que ela poderia acabar encontrando seria algo do tipo, olha, do S ela encontra o V e o W, né, que estão a um salto de distância, porque ela não olha para pesos, ela só olha para arcos, né, para saltos. E depois, sei lá, do V ela encontra o T. E ela podia chegar à conclusão que o caminho mínimo, ou seja, o primeiro caminho que a busca em largura encontra do S até o T, vai de S para V e V para T. E ele tem custo 7, né, 6 mais 1. Não é o caminho mínimo, certo? Tá, então, parece uma coisa óbvia, né, e de fato não é uma coisa muito surpreendente, né? O que a gente está dizendo é basicamente que ignorar os custos não é uma opção, né? Que simplesmente rodar a busca em largura sem considerar os custos não vai dar certo. Tá? Obviamente, vão ter grafos em que ela vai se equivocar, em particular grafos em que o caminho mais curto não tem o menor número de arestas, ele tem a menor soma dos custos, né? Tá? Como é o caso aqui, o caminho mais curto tem 3 arcos, passa por 3 arcos. Beleza? Tudo bem, gente? Tá legal. Apesar disso, e antes da gente ir atacar outros problemas, eu acho que é legal a gente falar rapidamente aqui de uma ideia, só para vocês exercitar aqui a nossa capacidade de projetistas de algoritmo, mesmo que não seja o algoritmo final que a gente vai trabalhar hoje, que é relacionando dois problemas aqui, tá? No caso, reduzindo aqui o problema dos caminhos mínimos com pesos para a versão sem pesos. Como que a gente pode fazer isso? Olha que ideia interessante, embora tenha suas aplicações limitadas, eu acho ela bem legal. A gente pode bolar um jeito de converter aqui uma entrada do problema de caminhos mínimos ponderados para uma entrada não ponderada. E um jeito de fazer isso, eu vou mostrar no exemplo, depois a gente complementa ali, é que se eu pegar um certo arco ali, eu vou estender esse arco, tá, na versão não ponderada, na entrada modificada aqui, de acordo com o custo dele. Então, de S a T tinha custo 1. Perdão, de S a V, desculpa. De S a V tinha custo 1. Então eu vou colocar um arco só ali, uma aresta só nesse caso. Agora aqui de S a W tem custo 4. Então, eu vou fazer isso, olha, eu vou colocar um caminho com 4 arestas, tá, entre S e W. Entre V e W de modo semelhante, tinha custo 2, eu vou colocar um caminho com 2 arestas. De W a T, colocar um caminho com 3 arestas. Tá? Estou modificando minha entrada, colocando vértice artificial mesmo. Tá? E de V até T, não vai dar, né? Você fizer essa menorzinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Tá? Tudo bem? Ficou clara a modificação que a gente fez aqui, gente? No caso, eu estou substituindo cada aresta E, que tem um certo custo C de E, por um caminho com C de E arestas. Tá? Estou supondo que C de E é um inteiro positivo nesse caso, tá? Para a gente raciocinar. Caminho com C de E arestas e C de E menos 1 novos vértices. Tá? E o que é mais interessante aqui, tá? Que acho que isso vale nota, não nota na prova, tá? Vale destacar, vale notar, é que se eu rodar agora a busca em largura nesse grafo, algo diferente acontece, olha só. Pelo jeito que eu modifiquei, essa aqui é a camada 0. Essa aqui, ó, uma aresta depois, ela alcançou ali, tá vendo? Alcançou
esses vértices que estão na camada 1. Daí, ó, esses caras aqui, essas arestas que estão cruzando a camada, inclusive deixa eu fazer assim, alcançaram ali outros vértices, que é a camada 2. E daí, cruzando ela, a gente tem os vértices que estão, um pouquinho mais de espaço para escrever, na camada 3. Cruzando ela, por sua vez, a gente tem a camada 4. Né? De novo, não estou fazendo exatamente a busca em largura, mas é isso que a busca em largura acabaria fazendo. Tá? Eu estou fazendo alto nível, mas esse procedimento vem diretamente dela. Então aqui a gente tem a camada 5. E finalmente a camada 6. Ok? Notem que esse caminho aqui, ó, que foi o caminho que chegou ao T, corresponde a esse caminho aqui, que era o caminho mais curto. Tá? Então, com essa modificação, a busca em largura volta a funcionar. Porque o que estava implícito nos custos, né, e a busca em largura não olha para custos, eu transformei em caminhos com o comprimento correspondente. E daí a busca em largura devolve a solução corretamente. Tá? Vocês podem imaginar que isso aqui tem alguma limitação, né? Senão, a aula se chamaria Como estender a busca em largura para caminhos mínimos e acabou aqui. Né? Já está resolvido. Busca em largura a gente conhece. A gente vai ver novos algoritmos. Por quê? Porque, embora essa seja uma ideia interessante, tá? E eu gosto muito de apresentar essa ideia para vocês verem como problemas se relacionam, como eu posso trabalhar uma entrada para transformar numa entrada de um problema relacionado e tal. O fato é que isso aqui tem uma limitação grande. Né? Além dessa limitação de a gente só saber fazer a conversão se os custos forem inteiros, não negativos, né? Porque senão eu não sei converter. Essa limitação pode acabar ficando, essa conversão pode acabar ficando muito custosa. Tá? A busca em largura é muito eficiente, mas ela é eficiente no tamanho do grafo que ela recebe como entrada. Só que nessa abordagem eu estaria rodando a busca em largura no grafo modificado. E o grafo modificado pode ficar muito maior. Por exemplo, aqui, ó, observem antes de eu fazer qualquer coisa, que esse grafo aqui, estruturalmente, é o mesmo que esse aqui. Até a proporção dos custos, não só as arestas são as mesmas, como a proporção dos custos. Tipo aqui, olha, tinha custo 1 e 4. Aqui tem custo 100 e 400. Aqui tinha custo 6 e 3. Aqui tem custo 600 e 300. Aqui no meio tem custo 200 e aqui era custo 2. Né? Então notem que a proporção dos custos não deve ter mudado, porque todas as arestas ficaram mais caras por um múltiplo. Né? Então, esse problema aqui, ele tem o mesmo caminho mínimo, inclusive. Né? Eu até sei o caminho mínimo dele, porque essencialmente é o mesmo problema anterior, é a mesma instância, né? Com uma mudança de escala nos custos, tá claro? No entanto, embora seja esse o caso, se eu for fazer aquela modificação, vai dar algo meio controverso, né? Porque eu vou ter que vir aqui e colocar o 100, e daí eu vou colocar 100 arestas para ir do S até o V. Tá? Percebem que o meu grafo está ficando muito mais custoso, muito maior. Tá? A busca em largura ela vai ser linear, né? Se vocês lembrarem, a busca em largura leva tempo da ordem de n mais m, número de vértices mais número de arestas, número de arcos, mas n mais m do arco do grafo que ela recebe. Se a gente transformou um grafo aqui que tinha 2, 3, 4 vértices num grafo que tem centenas de vértices, que são milhares, né, 600, mais 300, com certeza milhares de vértices, ela vai custar muito mais, tá claro? Então isso aqui, esse algoritmo acaba não sendo eficiente. Tá? Para ser ainda mais preciso quanto a isso, mas eu não vou me estender nisso nesse momento, basta pensar que esse crescimento ele é exponencial, porque o crescimento ele é proporcional ao valor dos custos. Né? O número de vértices novos vai ser proporcional ao valor dos custos, correto? O caminho vai ser tanto maior quanto maior for o custo. Só que o custo cresce exponencialmente com o tamanho da entrada.
Porque se eu tiver um bit a mais para representar o custo do meu vértice, isso dobra o valor do custo. Né? Com cada bit novo que eu puder representar ali, dobra o valor máximo que eu posso representar. Concordo? Faz sentido? Tá? Justamente pelo jeito que funciona a base binária, ou como aqui é a base decimal. Né? Para pensar na base decimal, que é mais intuitivo até para a gente, cada casa a mais que eu posso ter para minha capacidade, né? Então, ao invés de usar 1, 4, 6, 2, eu passar a usar 10, 20, 40, 30, ou então outra, 100, 200, 300, cada casa a mais multiplica por 10. Né? Eu cresci de um algarismo, de um número ali, um caractere, um valor, as minhas capacidades, os meus custos, mas eu multipliquei por 10 o tamanho do meu grafo modificado. Pode falar. Boa observação. O problema é que pode não existir. Mas a sua observação é bastante pertinente. Eu diria, antes dela até, eu diria que assim, embora isso aqui não funcione no geral, que é o que eu estava argumentando, é uma ideia que não é só interessante como exercício intelectual, né? Fala assim, poxa, como que se adapta um problema no outro? Porque isso em si já é legal. Esse tipo de problema, reduzir um problema no outro, esse tipo de exercício é super importante em computação, tá? Porque problemas têm muitas relações entre si. Então, isso em si já é interessante. Mas não é só um exercício intelectual. De fato, numa situação específica em que meus custos são muito pequenos, eu poderia usar esse algoritmo e ele ser bem eficiente. E com o seu comentário eu posso estender isso. Não só se os custos forem pequenos, mas se eles tiverem um máximo divisor comum grande, e daí, no fundo, eles tiverem uma diferença pequena entre si. Né? Então, de fato, tem situações específicas em que isso pode ser funcional. Um negócio que nada garante que vai ser. Né? Eu posso ter coexistindo ali custos na ordem dos milhares, dos milhões, e custos na ordem das unidades, por exemplo. E daí não tem máximo divisor comum. Né? É grande o bastante para evitar esse problema. Tá? Então, realmente é uma limitação dessa abordagem. Eu só começo apresentando ela porque é legal a gente relacionar os conhecimentos que a gente já tem com o problema novo que a gente está atacando. Tá? Mas o que eu estava colocando aqui, só para deixar documentado, né, assim, deixar escrito nas notas de aula, é que um custo que é representado usando k bits, ele pode implicar da ordem de 2 elevado a k novos vértices. Tá? Justamente por causa dessa ideia. Né? Se eu uso k bits, eu vou ter 2 elevado a k valores diferentes. Se eu estou usando 8 bits para representar os custos, eu vou variar de 0 a 255 esses custos. Se eu estiver usando 16, eu me enrolei agora porque eu não lembro de cabeça, mas eu vou ter possibilidade de representar custos da ordem de 0 até 256 ao quadrado menos 1, tá? Ou 2 elevado a 16, que eu não lembro de cabeça, como eu falei. Deve dar 64 mil, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Mas, de qualquer forma, o ponto é que cresce muito rápido. Tá? Para cada bit novo na entrada, o custo cresce muito rápido e meu grafo modificado cresce proporcional a esses custos. Então, acaba não sendo eficiente no geral. Tá? Pode ser em casos específicos, mas não no geral. Tudo bem isso aí, gente? Legal. Então essa foi a nossa introdução ao problema aqui. A gente já viu que a busca em largura, embora tenha uma relação íntima ali com o problema, não vai ser o caminho, né? Pelo menos simplesmente modificar o grafo e usar ela não vai ser o caminho no geral. Mas agora a gente vai falar de caminhos mínimos ponderados em um grafo específico e vai encontrar um algoritmo muito eficiente para ele, que é algo que eu acho bem interessante, tá? O que a gente quer ver mais, que a gente vai começar a ver no finzinho dessa aula e vai falar na próxima aula, é caminhos mínimos em grafos gerais. Mas agora a gente vai falar de caminhos mínimos em DAGs, tá? Caminhos mínimos ponderados em grafos dirigidos acíclicos, os Directed Acyclic Graphs. Tá? Que é um algoritmo bem engenhoso e que vai revisitar conhecimento anterior. Eu gosto de conectar coisas que a gente já estudou, né, com coisas novas, então por isso que eu acho legal a gente ver isso aqui. Antes da gente avançar nos caminhos mínimos ponderados em DAGs, eu vou apresentar para vocês uma abordagem geral para resolver qualquer problema de caminhos mínimos, e eu também vou comentar por que no geral ela não é eficiente, tá? Que é o seguinte, seja S aqui o nosso vértice origem, tá? E note que se a gente considerar
todos os caminhos a partir de S que chegam em um determinado vértice V, essa é uma abordagem para encontrar o caminho mínimo até V. Se eu conseguisse listar, eu saio de S, listo todos os caminhos que vão de S até V. Todos. Calculo o custo de cada um. Calcular o custo é só percorrer o caminho e somar os custos, certo? Daí eu tenho o custo de todos os caminhos que vão de S até V, concordo? Daí eu só preciso escolher o menor desses caminhos e a gente vai ter o caminho de custo mínimo de S a V em mãos e o valor desse caminho vai ser a distância que a gente queria encontrar. Notem, se eu listar todos os caminhos e calcular o custo deles, encontrar o mínimo é tranquilo, certo? Ou eu até diria mais, se eu listar todos os caminhos, calcular o custo de cada caminho é tranquilo, é só percorrer ele e somar. E daí, tendo um vetor com todos os custos, encontrar o mínimo de um vetor também é tranquilo, né? É só percorrer o vetor e pegar o mínimo, certo? Então, qual que é a limitação desse método? Onde está o problema, o gargalo dessa abordagem? Essa abordagem de força bruta ou de enumeração, que a gente pode chamar assim. Eu estou tendo que enumerar todos os caminhos, né? Será que são muitos os caminhos que vão de um vértice até outro? De uma vértice origem até outro? A princípio, eles devem crescer fatorialmente. Tá? Então, não vai ser eficiente, porque esse número de caminhos, no geral, cresce fatorialmente. Tá? Só para vocês terem uma intuição do porquê que cresce fatorialmente, tá? Tem certas coisas assim de funções matemáticas, fatorial, exponencial, que é bom a gente ir acostumando a ver como que ela surge nas coisas. Tá? Então, vou exemplificar uma de exponencial e já falo da fatorial para voltar aqui. Quando a gente pega qualquer conjunto tem um monte de elementos lá dentro. Se eu for precisar listar os subconjuntos dele, surge naturalmente uma exponencial ali, a quantidade de subconjuntos vai ser exponencial. Simplesmente porque cada subconjunto pode ter ou não cada um dos elementos. Então, para construir cada subconjunto, eu tenho que considerar, para construir todos os subconjuntos, né, eu tenho que considerar a possibilidade de que o elemento A está ou não está, o elemento B está ou não está, o elemento C está ou não está. Ou seja, cada elemento impõe duas possibilidades para todos os subconjuntos. Né? Faz sentido? Então surge uma exponencial naturalmente ali. De modo semelhante, quando eu tenho sequências de caracteres, de vértices, de números, ou aqui no caso, nesse caso específico, seriam sequências de vértices, né? Porque um caminho nada mais é um caminho de S a T, de S a V, perdão, nada mais é do que uma sequência de vértices que começa em S e termina em V, mas pode ter qualquer coisa no meio. Se eu tenho sequências, isso quer dizer que, a princípio, eu posso, se eu quiser listar todos os caminhos, como eu estava sugerindo, quer dizer que, tirando o S e o V que está fixado, na primeira posição aqui eu posso colocar qualquer um dos outros vértices. Na segunda, qualquer um dos vértices que sobrou, que não foi usado na primeira posição. Na terceira, qualquer um dos demais. Percebem que isso surge um fatorial? Se eu posso ter N possibilidades na primeira posição, N menos 1 na segunda, N menos 2 na terceira, N menos 3 na quarta, o número de possibilidades total cresce fatorialmente. Tá bom? Então, surge um fatorial aqui, quer dizer, essa abordagem funciona? Funciona, no sentido que ela está correta. É sempre um jeito de encontrar o mínimo de algum conjunto de elementos. Lista todos e pega o menor. Muitas vezes não é viável. Tá? Em problemas combinatórios, que são muitos dos problemas que a gente trabalha aqui, eu tenho que combinar todas as possibilidades. Isso quer dizer que o tamanho do espaço de soluções que eu estou considerando é exponencial ou fatorial. Então, inviável listar todos, a menos de problemas muito pequenininhos. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso, então? Só para falar, olha, tem uma abordagem, olha, ela não funciona. É porque, por um detalhe, por uma curiosidade, por uma peculiaridade, melhor dizendo, dos grafos dirigidos a cíclicos, neles existe uma ordem super especial ali, que me permite considerar todos os caminhos numa única passada pelos vértices. Tá? Especificamente nos grafos dirigidos a cíclicos. E essa ordem a gente já estudou, inclusive. Tá? Na aula que a gente estudou grafos dirigidos a cíclicos, a gente estudou grafos dirigidos a cíclicos e ordenação topológica. E o primeiro teorema que a gente provou, o primeiro resultado foi que um grafo é dirigido a cíclico, C e somente C, ele tem uma ordenação topológica. Essas duas coisas andam juntas. Tá? Então todo grafo dirigido a cíclico tem ordenação topológica e tem que ser para ter. Nenhum grafo que não é dirigido a cíclico pode ter ordenação topológica. Beleza? Foi um resultado que a gente já viu. A ordenação topológica tem uma propriedade muito legal que todos os arcos
vão no desenho, né, da esquerda para a direita. Todos os arcos vão de alguém que está menor na ordenação para alguém que está maior. Tá? Vocês já viram caminho de S a V andando ao contrário em algum arco? Não, né? Ele sempre tem que respeitar a direção do arco. Então, se eu ando no sentido da ordenação topológica, eu ando no único sentido em que eu posso ter caminhos para considerar. Vai ficar mais claro nos exemplos, a gente vai voltar nisso, mas é por aí a intuição. Tá? Então, é isso que a gente vai ver. Apesar disso, no geral, não funcionar, a ideia desse algoritmo que a gente vai ver é que, especificamente para os DAGs, tá, existe essa ordem super especial para visitar os vértices, que permite encontrar eficientemente todos os caminhos que chegam em cada vértice. E essa ordenação é exatamente a nossa já conhecida ordenação topológica. Vamos então passar aqui por um exemplo em que a gente vai fazer isso. Depois a gente vê, depois a gente vai ver o... Sumiu a palavra, desculpem. Depois a gente vai ver o pseudocódigo e tal, mas agora vamos ver o exemplo. Tá? Então, vamos começar encontrando uma ordenação topológica para esse DAG aqui. Tá? Se você fiquem à vontade para procurar ciclos nele, mas acreditem em mim, não tem ciclo aí. Dá para se convencer inspecionando por um tempo. A ordenação topológica só está interessada na estrutura do grafo. Quem que tem arco para quem? Né? Ela não se preocupa com os custos. Então, nesse primeiro momento, tá, o meu algoritmo vai se preocupar. Mas nesse primeiro momento que eu preciso descobrir uma ordenação topológica, eu vou ignorar os custos. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop da busca em profundidade, ali, passando por todos os vértices que não foram visitados ainda, para marcar a posição de cada um na ordenação topológica. Para lembrar vocês da aula lá de ordenação topológica, o que a gente faz, a semântica do que a gente faz, é encontrar sorvedouros, é encontrar vértices dos quais não saem arcos, ou que pelo menos os arcos que saíam deles vão para vértices que já foram atribuídos ali numa posição na ordenação topológica. De modo que a nossa ordenação seja segura, que os arcos sempre vão da menor para o maior, da esquerda para a direita. Para fazer isso no exemplo, que fica mais claro aqui, eu vou começar aqui no vértice B. Tá? E vou começar a fazer a busca. Então imaginem que eu venho para cá. Tá? Do vértice F eu não saio, é um vértice sorvedouro. Então eu finalizo ele colocando tempo 8 nele. De onde que veio esse tempo 8? Tá? É o número de vértices. A minha ordem topológica ela vai de 1 a 8 aqui, onde o 8 é o limite porque é o número de vértices que eu tenho. Vai de 1 a n na minha definição. Tá legal? Então, estou aqui no B, percorri, tá? Comecei uma busca em profundidade a partir do B, vim para o F, do F não tem nenhum arco saindo, não consigo visitar mais ninguém, finalizo ele. Volto para o B. O B está finalizado? Não, né? Ele tem arco saindo. Então, do B, eu vou, por exemplo, para o C. Visito o C, mas ainda tenho que visitar os arcos que saem dele, né? Do C, eu vou para o D. Visito o D, e daí digamos que eu vou para o H. O H não tem arco saindo dele, só tem arco entrando. Isso quer dizer que eu posso finalizar o H com tempo 7. A ordenação topológica eu vou calculando de trás para frente. Tá? Porque como eu estou localizando sorvedouros, né, é o vértice que eu finalizo primeiro recebe a ordenação, o valor mais alto da ordenação. Depois, o próximo a finalizar recebe o segundo maior e assim por diante. Então aqui do 8, o 7. Estou passando rápido porque a gente já viu isso na outra aula, tudo bem, gente? Do H eu volto para o D. Do D, eu exploro os demais arcos dele, por exemplo, esse aqui. Daí eu chego no G, visito o G e vou olhar os arcos que saem dele. Só que esse cara já foi visitado e esse também. Então o G até tinha arco saindo dele, mas nenhum arco chegava a algum vértice novo. Tentei explorar todo mundo que dava, não dá para explorar mais ninguém. Finalizo o G. Volto para o D, a mesma coisa. Já visitei todo mundo, finalizo o D. Volto para o C, ele tenta visitar o G, já foi visitado. Finalizo ele. Sempre que eu estou finalizando, eu estou colocando o próximo valor em ordem decrescente ali na ordenação topológica. Vou para o B, finalizo aqui, recebo 3. Tá legal. E aí, acabou? Não, né? Eu sempre soube que uma busca em profundidade não necessariamente alcançaria todo mundo. É por isso que eu tenho aquele loop da busca correndo por fora. Então eu vou para o próximo vértice não visitado que eu encontrar, eu vou lançar uma próxima busca a partir dele. Digamos que foi o A. A partir do A eu tento ir para o B, já foi visitado. Tento ir para o F, já foi visitado. Vou para o E. Visito o E, tento ir para o F, já foi visitado. Finalizo o E. O último tempo tinha sido 3. O último tempo atribuído tinha sido 3, então coloco 2.
volto para o A já visitou todo mundo, recebe 1. Fizemos a ordenação topológica, beleza? A minha ordenação, no caso, é A, E, B, C, D, G, H, F. Ok? Vamos ver aqui, só para a gente se convencer, que quando eu linearizar, colocar isso aqui um depois do outro, todos os arcos vão da esquerda para a direita. Ó. Vamos ver aqui. Ó. O A tem arco indo para B, E e F, certo? O A tem arco indo para B, E e F. Então tem arco indo para o B, para o E e para o F lá na frente. O B tem arco indo para o C, para o G e para o F. Para o C, para o G e para o F. Falha minha, eu pulei o E, né? Vamos voltar. O E tem arco indo para o F. É só esse arco aqui. Então, o E tem arco indo lá para o F. Já foi o B, né? Agora o C. O C tem arco indo para o D e para o G. Para o D e para o G. O D tem arco indo para o G e para o H. Eu sempre posso errar quando eu faço isso, tá, gente? Me avisem se tiver algo errado. Depois é o G. O G tem arco indo para o H e para o F. O H e o F não tem arco indo para ninguém. Né? São sorvedouros ali. Beleza? Isso foi mais para a gente relembrar que a ordenação topológica faz o que promete. Né? Todos os arcos vão da esquerda para a direita. Todos os arcos vão de um rótulo menor para um rótulo maior na ordenação. Por que isso é importante? Antes da gente avançar aqui. Intuitivamente, se eu percorrer os vértices nessa ordem, notem que todo caminho que termina num vértice, digamos o B, todo caminho que termina num vértice B tem que terminar num arco que chega até o B. Né? Então, quando eu considero os vértices da esquerda para a direita, eu sei que ao chegar num certo vértice, seja no B, seja no D, seja no vértice que for, todos os caminhos que podiam terminar nele já foram tratados, já foram processados antes. Nunca vai ter a possibilidade, tá, de eu estar aqui, por exemplo, tratando o C, olhar os caminhos que chegam no C e falar, mas vai que existe um caminho que vai do G para o C, ou vai que existe um caminho que vai do H para o C. Não existe isso. Num grafo geral pode, tá? Por isso que num grafo geral essa ordem não existe, tá? A princípio, não é, ou pelo menos não é fácil de ser encontrada e eu não vou conseguir que essa abordagem funcione. Mas nesse caso funciona, tá? Porque não tem os ciclos. Tudo bem? Deu pra pegar a ideia? Tá legal. Então agora eu vou percorrer, tá, os vértices da esquerda para a direita e eu vou, sempre que eu considerar um certo vértice, eu vou atualizar os custos dele. Então como que funciona aqui? A gente começa considerando os custos ali, colocando como mais infinito. Tá? Então, para cada vértice V ali, em Vzão, a gente marca a dist de V, né, que é onde eu estou guardando o valor do caminho mínimo provisório, né, só no fim do algoritmo que eu garanto que ele está correto, mas dist V recebe mais infinito, e pred de V, que é o predecessor, recebe null, tá, porque está indicando que não existe caminho ali. Tá? Desculpa, não existe um predecessor daquele vértice no caminho. O pred de V vai guardar para mim quem veio antes daquele vértice no caminho mínimo que eu estou encontrando. No início, não tem ninguém. A exceção aqui vai ser o vértice origem S, que tem dist de S igual a 0. Porque tem um caminho trivial de S até o próprio S. E agora, no nosso exemplo, vamos dizer que C é o vértice origem. Tá? Então eu vou começar daqui e vou começar a ver todos os caminhos que eu alcanço a partir dele, indo da esquerda para a direita. Tá? Andando aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou percorrer. Então eu estou no C. Depois eu vou formalizar ali a regrinha e tudo, mas o que eu vou fazer a partir do C aqui? Eu vou olhar todos os arcos que saem do C, lembrando que ele tem custo 0 e todo mundo estava inicialmente com custo mais infinito. Eu vou considerar todos os caminhos que eu posso chegar a partir do C, que é o vértice corrente,
e vou atualizar os custos. Então, olha só, do C eu consigo ir para o D com custo mais 1. Tinha custo mais infinito, só que o D estava com custo mais infinito, mas a partir do C, que tem custo 0, pagando mais 1 aqui, ó, que é o custo desse arco, eu tenho um caminho até o D. Então eu substituo. Como esse caminho custa menos, eu ponho o custo 1 ali. De modo semelhante, tem um arco indo do C para o G, que tinha valor mais infinito. Eu substituo pelo valor 2. Tá? E eu vou marcando aqui, ó, quais os arcos escolhidos, né? Quais os arcos que encontraram esses valores para mim. Quando eu trocar o valor, eu troco o arco também, para ter registrado o caminho ali. Tudo bem até aqui a ideia, gente? Agora eu vou olhar para o D. O D, ele tem arco indo até o G, e daí eu tenho o custo dele, que é 1 mais 1 vai dar 2, não melhora, então eu não vou substituir. Ele tem custo indo até o H, que dá 1 mais 4, vai dar 5. Então, por esse arco aqui, ele consegue atribuir custo 5 para o H. Agora eu vou olhar para o G, que tem custo 2. Olha que interessante, do G eu tenho custo 2 mais 1, né, esse 2 mais 1 aqui, eu consigo o custo 3 para chegar no H, daí eu substituo. Só que eu substituo também o caminho, né? Agora o caminho que chega até o H vem do G, não vem mais do D. E do G eu consigo também um caminho de custo 2 mais 1 para chegar no F. Né? E daí eu marco também aqui e chego lá com custo 3. Tá? Então eu percorri da esquerda para a direita ali, seguindo a ordenação topológica. Em cada vértice eu olhava os arcos que saíam dele. Tá? Para cada arco, digamos aqui, VW, considerado, se eu tivesse uma situação do tipo dist de W fosse maior do que dist de V mais o custo de VW, aumentar um pouquinho, esse espaço é meio apertado, mas eu fiz tão pequeno que vai valer a pena aumentar um pouco. Se for esse o caso, né, se o custo que eu tinha para o W for maior do que o custo para ir até V mais custo de VW, eu faço aqui dist de W receber dist de V mais C de VW. E quem vai ser o predecessor de W nessa hora, gente? O predecessor de W recebe? Se eu estou atualizando o caminho mínimo, o caminho, né, o melhor caminho que eu tenho até o momento, que chega até o W, passando pelo V, quem é o predecessor de W? É o V. Então eu tenho que marcar isso aqui. É para isso que serve o vetor de predecessor. Pode falar. Especificamente aqui, né? Isso. Não. Eu estou, nesse problema, eu estou minimizando o custo sem pensar em cardinalidade de aresta, só a soma dos custos das arestas. Então, quando eu disse que eu não mudei, é só porque eu não estou usando, comparando que eu não estou usando maior ou igual aqui, né? Quer dizer, no caso de igualdade, eu deixo como estava, eu não atualizo. Poderia atualizar? Poderia. O algoritmo ia funcionar? Ia funcionar. Mas é só no caso de igualdade eu não atualizo, mas não tem uma preferência por mais aresta, menos aresta. O que conta nesse caso, a gente supõe, nesse caso, que toda a informação está no custo das arestas, digamos assim. Tá? Eu poderia colocar um critério de desempate no número de arestas, mas eu tinha que guardar essa informação em algum outro lugar. Mas a princípio não é relevante. Né? É uma modificação simples de fazer se for necessário para alguma aplicação em que for um critério de desempate relevante, mas a princípio é tranquilo. Então tá legal aqui, né? A gente conseguiu achar o custo mínimo para todos os caras que têm caminho a partir do C. A, E e B não foram encontrados, não é surpreendente, né? Pela ordenação topológica, é só bater o olho, sabendo que está na ordenação topológica, que não existe caminho deles, do C até eles. Então eles terminam com um custo mais infinito mesmo. E aí só reforçar aquilo que eu falei. Na iteração em que a gente visita um vértice, né, indo da esquerda para a direita, todos os caminhos que chegam naquele vértice já foram considerados. Tá? É por isso que esse algoritmo funciona. Claro, a gente podia fazer uma demonstração
e tal. Eu só estou fazendo um argumento aqui, não estou aprofundando nesse sentido, mas a ideia é essa, tá? Eu quero que vocês peguem pelo menos a intuição. Por que que funciona? Porque quando chegou a vez de considerar um determinado vértice, todos os caminhos que possivelmente chegam nele tem que terminar num arco que chega nele. E todos esses arcos estão antes dele, então já foram tratados anteriormente. Beleza? Antes da gente continuar, só fazer a observação aqui, que se a gente usar os predecessores, a gente consegue reconstruir os caminhos, tá? Então, o vetor pred ali, ele conta para mim quem é o vértice que precede aquele vértice no caminho mínimo. No caso, o C, por exemplo, ele está lá, ele não tem predecessor, porque ele é a origem. Mas o D, o predecessor dele vai ser o C. Né? Esse arco aqui está me indicando isso. O predecessor dele vai ser o C, o predecessor do G também vai ser o C. Então eu vou ter algo assim. O D, né, apontando, aí o predecessor dele apontando para o C. O G, o predecessor dele apontando para o C. De modo semelhante, o predecessor do H e do F vão ser o G. Tá? Então, H e F aqui, ambos apontam para o G. Notem que eu não estou falando de apontador no sentido técnico, ali, apontador em C, tá? Não estou falando no sentido figurado aqui, tá? Aqui, o vetor predecessor me diz como que esses caras estão amarrados, por onde passa o caminho mínimo, né? Se eu quiser reconstruir o caminho mínimo do H, eu sei que eu vou ter que ele termina no H, mas antes vem o G, que antes vem o C. Então o caminho mínimo até H vai ser o oposto dessa rota, né? Vai ser CGH. Beleza? Tudo bem, gente? Tá claro o caminho mínimo aqui? Eu construo ele do fim para o começo, tá? Por um detalhe do algoritmo aqui, que só quando eu finalizo um vértice que eu sei com certeza quem que eu alcançava, tá? Mas é só uma questão de construção. O caminho mínimo, caso CGH aqui, indica a ordem correta. Tá legal. Então, a gente já viu a ideia do algoritmo, até alguns trechos ali de pseudocódigo, mas vamos ver aqui o pseudocódigo de fato, tá? Então, nós temos aqui as distâncias no DAG, né? Especificamente no DAG. A gente recebe um DAG G com curso C e origem S. A gente primeiro faz uma ordenação topológica, tá? Então isso eu vou deixar encapsulado aqui. Eu vou dizer para a gente chamar uma funçãozinha que encontra uma ordenação topológica para a gente. Depois, a gente tem que inicializar todo mundo, né, com distância mais infinita. Então, para cada vértice V pertencente à Vzão, faça dist V recebe mais infinito. E, se a distância é mais infinito, não tem predecessor, né? Então, o predecessor recebe null. A gente sempre tem a dist da origem S igual a zero, porque tem um caminho trivial dela para ela própria. E daí a gente entra no laço principal, em que a gente percorre os vértices. Então, eu vou percorrer os vértices V, mas como um detalhe importante. Para cada V em Vzão vou colocar até mais claro, seguindo a ordem, tá? A ordem é isso aqui, ó, a ordenação topológica que eu recebi lá. Seguindo essa ordem, então, o primeiro vértice que eu vou visitar é o vértice que tem rótulo 1 na ordenação topológica, o segundo que tem rótulo 2, e assim por diante. Tá? Seguindo aquela ordem, não é numa ordem qualquer aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o custo de todo mundo que eu alcanço. Tá? Então eu vou olhar, se eu tenho um vértice V, se ele tem um arco para um outro vértice, eu vou atualizar lá. Para cada arco VW, se eu encontrei um caminho mais curto até o vértice W, ou seja, se dist W for maior do que dist V mais o custo de VW, eu, antes de continuar, só destacar, essa expressão ela tem que fazer sentido para vocês, tá, gente? Não pode ser só um monte de letrinha. O que eu estou falando aqui é, se eu tenho uma situação em que o S está lá, eu já encontrei um caminho mínimo até V, já encontrei um caminho mínimo até V, e tem um arco indo de VW, o que eu estou dizendo é, olha, se o custo do menor caminho que eu encontrei até o W, que é o dist do W,
for maior do que o custo de percorrer esse caminho, ou seja, o dist de V, né? O custo para ir de S até V, mais o custo do arco VW, se o que eu tinha para o W for pior do que o que eu tenho, do que o caminho que eu tenho para o W chegando até o V, passando pelo V, eu tenho que substituir. Tá? Então, dist W recebe dist V mais CVW e predecessor de W recebe V. Tá? Esse é o nosso pseudocódigo. Muito rapidamente aqui, duas curiosidades sobre esse pseudocódigo. É que ele funciona, tá? Ele funciona mesmo que eu tenha custos negativos, que os arcos tenham custos negativos, que não é trivial. Para algoritmos de caminhos mínimos, as coisas costumam ficar mais difíceis quando eu tenho arcos com custo negativo. No DAG, isso é tranquilo, particularmente porque eu não tenho circuito negativo, que complica bastante as coisas. Né? E ele também pode ser adaptado para encontrar caminhos de custo máximo com facilidade. E isso é bem pouco intuitivo para a gente, mas assim, encontrar caminho de custo máximo, no geral, é um problema bem mais difícil do que encontrar caminho de custo mínimo. O que engana bem a intuição, tá? Porque quando eu penso, eu falo assim, pô, encontrar caminho, quando a gente pensa normalmente distância, né? O difícil é encontrar o menor caminho para ir daqui até um outro destino que eu quero. Encontrar caminho ruim, entre aspas, né, caminho longo, é fácil, né? Fica dando volta por aí. Mas o fato é que caminho de custo máximo é um problema relevante, tá, em computação e, surpreendentemente, ele é bem difícil. Tá? Justamente porque, por conta da presença de circuitos e tal, não é um problema fácil. Mas como a gente não tem que lidar com circuitos, porque no DAG não tem circuito de nenhum tipo, tá? Tanto trabalhar com custos negativos, quanto trabalhar com custos positivos ali, encontrar o caminho de custo máximo, tudo isso funciona com relativa tranquilidade. Para finalizar esse algoritmo aqui, se a gente for falar de eficiência, a ordenação topológica leva tempo da ordem de n mais m, né? Porque é basicamente busca em profundidade a partir de cada vértice, nenhum vértice é revisitado, e cada arco vai ser considerado apenas uma vez, quando eu estou olhando para o vértice origem. Esse passo aqui de inicialização leva tempo da ordem de n, porque eu passo por todos os vértices, né, cada vértice uma vez. E esse laço aqui tem aquela peculiaridade que, como o laço interno que eu estou olhando para cada arco, ele vai levar tempo da ordem da norma de delta mais de V, né, ou seja, do número de arcos que saem de V. Esse laço externo ele vai ser executado uma vez para cada vértice, só que quando ele está tratando cada vértice, ele está olhando para todos os arcos daquele vértice. Então, no total, o número de operações é da ordem de n mais m. Bem importante destacar, ó, esse laço aqui, entendam o que eu estou falando aqui. Esse é o número de operações que são realizadas dentro dele, tá? Se eu quisesse falar do número de iterações, eu poderia dizer que ele realiza da ordem de n iterações, porque ele realiza uma iteração para cada vértice. Tá? Só que nessa iteração o custo não é fixo. O número de operações varia de acordo com o número de arcos que sai. Tá? Então o custo total vai ser o custo total, a soma do número de operações ao longo de todas as n iterações é da ordem de n mais m. Número de vértices mais o número total de arcos. Beleza? Legal. Aqui a gente tem a implementação, né? Eu não vou passar com detalhes por ela, porque vocês já, nessa implementação aqui, a gente já viu coisas parecidas, é um bom exercício para vocês olharem o pseudocódigo e verem como ele é implementado. Eu só vou destacar um ou outro detalhe aqui que eu acho que vale a pena. Tá? Então, detalhes que valem a pena aqui em particular, olha só, eu falo no pseudocódigo algo meio mágico, né? Eu falo assim, ó, para cada vértice V seguindo a ordem, né? Seguindo a ordenação topológica que eu calculei antes. Como que eu faço isso aqui? A ordenação topológica foi calculada aqui. Desculpa, o vetor foi armazenado aqui, né, com uma posição a mais, inclusive, basicamente porque eu indexo ele de 1 até n, não de 0 a n-1, né, pela minha convenção só. Mas daí eu calculo a ordenação topológica usando essa função auxiliar,
E na hora de percorrer os vértices, é isso que eu queria destacar para vocês, olha só, eu venho aqui, né, na hora de percorrer os vértices, e eu ando nesse I de 1 até ser igual a N, né, variando de 1 até N, eu não estou andando nos vértices diretamente, eu estou andando nos índices do vetor ordenação topológica. Esse I é um índice da vetor ordenação topológica. Quando eu pego o índice 1, eu estou pegando um vértice, pode ser o rótulo que for, que ficou na primeira posição da ordenação. É assim que eu garanto que eu estou andando na ordem certa. Tá? Então, esse for não está andando nos vértices, senão vai dar bobagem. Ele está andando nos índices da ordenação, e daí eu olho para a ordenação topológica lá. Quem está na posição no índice 1? É o primeiro vértice. Pego o rótulo dele, e daí eu visito os vizinhos dele. Tá? Então, esse é um dos jeitos, pelo menos, de implementar essa frase aqui, né? Para cada vértice seguindo a ordem. Eu ando no vetor de ordem e vou pegando os vértices a partir dele. E, relacionado com isso, para conseguir fazer isso, essa operação ordenação topológica, ela é praticamente igual, tá aqui na próxima página, praticamente igual ao que a gente viu na última aula. Na última não, mas na 2 ou 3 aulas para trás, na aula que a gente viu justamente DAGs e ordenação topológica. Com a diferença do jeito que eu armazeno aqui a ordenação topológica. Eu armazeno ela como um vetor indexado por posição, tá? Cujo conteúdo é o rótulo dos vértices e não o contrário. Tá? E isso é importante justamente para que esse for aqui funcione. Tá? Então, eu recomendo que depois vocês olhem o pseudocódigo e olhem a implementação, focando nesses pontos que eu destaquei. Por que eu faço a coisa desse jeito? Tá? E o que daria errado ou menos eficiente se eu fizesse diferente. Bem, dos códigos é isso. Vamos falar um pouco do algoritmo de Dijkstra. Agora vamos mudar um pouquinho o problema. Né? Então a gente começou falando de caminhos mínimos em grafos com pesos nas arestas, em grafos ponderados. Esse é o tema central dessa aula e vai ser o tema da próxima também. Mas depois que a gente estudou lá as bases do problema, viu que a busca em largura não resolvia, né, totalmente e tal, a gente falou especificamente de caminhos mínimos em DAGs, né, em grafos dirigidos acíclicos. Agora eu vou abandonar os DAGs, eu vou voltar para grafos gerais, tá, caminhos mínimos aqui ponderados em grafos gerais, só que eu vou ter que abandonar custos negativos. Tá? Enquanto lá no DAG funcionava com custo negativo, com custo positivo, que fosse, aqui custo negativo vai me dar problema, a gente vai estudar o porquê. Muito rapidamente, eu quero revisitar a busca em largura com vocês, rapidamente mesmo, tá? É só porque o algoritmo de Dijkstra é uma generalização da busca em largura. Então eu vou revisitar ela para a gente fazer as comparações quando eu apresentar esse algoritmo. Então, aqui é basicamente o pseudocódigo da busca em largura para cálculo de distâncias que a gente viu na última aula. Vamos ver aqui, olha, distâncias, aqui essa busca em largura de cálculo de distâncias recebe o grafo G, vértice S, não tem peso nas arestas nesse caso, né? Marco todo V pertencente à Vzão como não visitado, né? Que o jeito que eu vou fazer isso é marcar que dist V recebe mais infinito e predecessor de V recebe null. Essa parte aqui vocês vão ver que vai ficar comum para os vários algoritmos. Dist S recebe 0. E eu coloco S na fila aqui, né? Eu inicializo a fila Q com o vértice S. Enquanto a fila não for vazia, eu removo um certo vértice V do início da fila, então eu tiro esse vértice da fila, é o vértice que eu vou visitar agora. Tá? E para cada aresta VW, né, cada aresta que sai desse vértice V, se aqui tem uma condição interessante, né? Se dist W for igual a mais infinito, ou seja, se esse cara nunca foi encontrado antes, né? Se o primeiro arco que tem destino para o W eu estou encontrando nesse momento, se eu nunca vi ele antes, é o caso que dist W vai ser mais infinito, vai ser o valor inicial, eu faço dist W receber dist V mais 1, né, um arco a mais, predecessor de W é o V, e eu insiro W no final da fila. Tá? Só revisitando aqui a busca em largura que a gente já viu.
No pseudocódigo do Dijkstra, só para simplificar, eu vou supor algumas coisas. Tá? Em particular, eu vou supor aqui que todos os vértices são alcançáveis a partir do vértice S. Em geral, a gente não supõe isso, mas é tranquilo lidar com isso. Tá? Vai ser só mais fácil trabalhar com pseudocódigo, mas dá pra gente, na prática, a gente não consegue contornar essa condição com facilidade. Por quê? Porque eu sempre posso mandar uma busca genérica a partir do vértice S antes de começar e, com isso, localizar todo mundo que dá para alcançar. Então, com uma busca bem rápida, antes de rodar o algoritmo para caminhos mínimos, eu descubro quais são os vértices alcançáveis. Tá? Então, se eu quiser implementar isso aqui, não for só uma simplificação, é fácil. É só fazer uma busca inicial a partir de S. Ou então fica como o quiz 2 aqui, que eu posso fazer uma leve modificação no algoritmo de Dijkstra que eu vou apresentar, para ele tratar desse caso em que ele, por acaso, não alcance todos os vértices. Por enquanto, eu vou apresentar o pseudocódigo dessa forma. O algoritmo de Dijkstra aqui, ele tem semelhanças tanto com esse algoritmo do cálculo de distâncias não ponderado, que a gente acabou de rever, tá, que é baseado na busca em profundidade, busca em largura, perdão. De fato, ele é uma generalização desse algoritmo aqui, desse aqui, perdão. Mas ele também vai ter semelhanças com o cálculo de distâncias em DAGs, que a gente viu. Então, eu vou tentar destacar um pouquinho isso para vocês. Como é que a gente faz aqui o algoritmo de Dijkstra? A gente vai começar de modo muito semelhante, marcando todo mundo com distância mais infinito. Tá? Então, para todo V pertencente à Vzão, faça dist de V recebe mais infinito e predecessor de V recebe nulo. Também, já ficou tema comum nos algoritmos, dist de S começa igual a zero. Aí vai ter mais uma coisa, eu vou ter um conjunto R marcado como vazio. Esse conjunto R corresponde aos vértices já visitados, já resolvidos. Pode pensar em R de resolvidos, são os vértices que já foram finalizados, ali já foram resolvidos. Tá? Isso vai ser equivalente aos vértices que saem da fila no meu algoritmo de busca em largura. Tá? Não aos que estão na fila, mas os que saem da fila. Tá? Por isso até que a condição do meu laço principal aqui vai ser complementar. Né? No algoritmo de busca em largura, era enquanto Q fosse diferente de vazio, né? Enquanto a fila não acabasse. Aqui vai ser enquanto R for diferente de V, ou seja, enquanto eu não tiver tratado todos os vértices, já supondo que todos são alcançáveis, né? Essa é a minha condição de parada. E o laço principal desse algoritmo é que ele trata um vértice por iteração. Então, enquanto o conjunto dos vértices resolvidos não incorporar todos os vértices V, eu vou pegar um vértice muito especial aqui. Eu vou pegar um vértice V pertencente à Vzão com menor valor de dist V. Isso aqui é uma condição super importante que é, na verdade, o critério guloso do algoritmo de Dijkstra. Tá? O algoritmo de Dijkstra é um exemplo clássico de algoritmo guloso, que é um algoritmo que toma uma decisão localmente ótima ali, e nesse caso leva ele ao ótimo global, embora não seja óbvio. Tá? Ele, de fato, essa escolha dele aqui sempre está correta, ele nunca vai se arrepender de pegar esse vértice. Tá? Esse é sempre o vértice certo a pegar, digamos assim. Para fazer um paralelo aqui, é como no caso do algoritmo para DAG, né, que a gente faz a ordenação topológica e daí eu percorro os vértices naquela ordem. Aquela é sempre a ordem certa de pegar. Tá? Ou na busca em largura, que eu sempre pego o próximo elemento que sai da fila. Tá? O elemento que foi colocado na fila há mais tempo é sempre o correto a se pegar aqui. Esse é o critério guloso, pegar o vértice V com o menor valor de dist V. E daí o que a gente faz? A gente adiciona V em R
Tá? Coloca V dentro dos vértices resolvidos, e daí eu vou olhar todo o arco que sai de V. Tá? Então, para toda a aresta VW, aqui, eu vou ter duas condições. Uma condição é se esse vértice já foi resolvido. Se W já foi resolvido, eu descarto. Se ele não foi resolvido, ou seja, se W pertence a V menos R, né, ou seja, é um dos vértices que ainda falta tratar, eu considero ele. Mas aí o que eu tenho que olhar? Isso aqui, tá, ele ser resolvido, é meio que eu estou verificando se ele já foi visitado. Tá? Lembra que todo vértice que está em R é o vértice que já foi visitado, já foi tratado, já finalizou. Se ele está em V menos R, eu estou dizendo, ó, se o vértice não foi visitado, é uma coisa parecida com a busca em largura. Isso, é algo parecido com a busca em largura, que eu nunca considero um vértice que já foi visitado. Mas não é a única condição que eu vou olhar, porque eu estou interessado em distância. Tá? Então a próxima condição é verificar se esse cara tem, se esse cara contribui. Perdão, se eu encontrei um caminho menor para ele. Então a condição aqui, ó, se W pertence a V menos R e, tá? Vou colocar um exão aqui, e dist W é maior do que dist V mais C de VW. Se essas duas condições forem satisfeitas, quer dizer que esse vértice W aí, quer dizer que o vértice W ainda não foi resolvido e eu tenho uma distância mais curta para ele. Tá? Eu tenho, desculpa, até é impreciso isso. Eu tenho um outro caminho menor até ele, um caminho com menor custo até ele. A distância é o menor dos caminhos, né? O dist ele não guarda a distância até o final do algoritmo, tá? Ele vai atualizando. Então, o custo corrente meu é maior do que o custo que eu acabei de encontrar. Né? Se for esse o caso, eu atualizo, né? Eu vou falar, olha, dist W recebe dist V mais C de VW, tá? Então o custo dele vai ser atualizado, e também o predecessor dele. Ops. O predecessor de W recebe V. Tá? Basicamente, se eu entrei nesse if, quer dizer que eu encontrei um novo caminho até W, que W não estava, ainda não tinha sido visitado, ainda não tinha sido resolvido, ou seja, ele ainda estava disposto a ser analisado novos caminhos para ele, e que o caminho que eu acabei de encontrar, que passa por V, tem custo menor do que o que ele tinha antes. Nesse caso, eu atualizei o custo dele e o predecessor. Tudo bem, gente? Tá? Esse pseudocódigo aqui é o pseudocódigo, um pseudocódigo possível, tá? Tem pequenas variantes, mas um pseudocódigo geral aqui do algoritmo de Dijkstra. Tá? Como eu falei, esse critério aqui é super importante para ele. Mas fora isso, vocês podem perceber que tem semelhanças nesse pseudocódigo, tá? Tem coisas desse pseudocódigo que parecem ter sido herdadas aqui da lógica da busca em largura, do cálculo em distâncias não ponderadas, baseado na busca em largura, outras que você podem remeter a isso aqui, tá? Essa própria parte aqui. Tá? Então fica o convite depois para vocês analisarem com mais calma, tá? Qual parte que vem de uma, qual parte vem de outra. Claro que tem partes novas, mas só para relacionar as coisas que a gente vai estudando, se vê que elas, cada uma é específica para um lado, mas elas têm semelhanças, têm correspondências. Então vale olhar isso aí. Vamos ver aqui um exemplo de funcionamento do algoritmo de Dijkstra, num grafo bem pequenininho, mas ainda assim vale para a gente entender. Tá? Então aqui, olha, distância zero e mais infinito para todos os demais. Distância zero e mais infinito. Eu começo ali o meu laço e pego pelo critério guloso. Lembrem, sempre o laço vai começar pelo critério guloso aqui, pegando o cara que tem menor valor de dist V, que eu estou representando aqui, né, em cima dos vértices.
Então eu vou pegar o S, né? Primeira coisa eu vou pegar aqui o S, vou colocar o S no R, o R estava inicialmente vazio, eu coloco o S lá, vou olhar todos os arcos que saem do S, no caso vai ter um arco aqui que vai até V, né? Vai ter esse arco que vai até V, e tem esse arco que vai até V, e com isso eu vou atualizar a distância até V, né? O 0 mais 1 vai dar 1, que é menor do que o mais infinito. O V não tinha sido visitado ainda, né? Então, beleza, substitui por 1. Tem aqui uma outra aresta aqui que vai até W, e daí 0 mais 4 vai dar 4, que é menor do que o mais infinito, eu atualizo até o W também. Tá? Nesse momento, eu vou colocar a setinha aqui para indicar isso. Ó. Essas setinhas são os predecessores. Tá? O predecessor de V é o S, o de W é o S, porque os caminhos mínimos vieram de lá. Estou executando exatamente esse pseudocódigo, tá, gente? Tá? Eu acabei de atualizar as distâncias dos predecessores dos caras que o S alcançava. Tudo bem? Agora eu vou pegar o próximo vértice, sempre critério guloso. Começa a próxima iteração, eu começo do critério guloso, que é o cara com menor dist. No caso, é o V, tem dist 1. Né? Quem que o V alcança? Bem, o S ele alcança, mas o S já está resolvido, o S já está em R. Né? O V vai ser adicionado no R e vai olhar, opa, ele alcança o W e alcança o T. Tá? Então, eu vou olhar aqui que o custo 1 aqui para chegar até o V mais 2 aqui dá 3, que é menor do que o dist do W. Então o W vai ter o valor atualizado aqui. Tá? E o predecessor dele vai ser atualizado também. Agora o predecessor dele vai ser o V. A mesma coisa no T, né? O T tem custo mais infinito. 6 mais 1 dá 7, certamente é menor do que mais infinito. Então aqui vai ter 7. E o predecessor do T vai ser dado por essa setinha aqui. Tá? Próxima iteração, pega o próximo valor com menor custo. No caso, o W. Tá? O W que tem custo 3 ali, coloca ele nos resolvidos e vamos ver quem que ele alcança. Bem, ele alcança vários caras, mas o S e o V já foram visitados. Então, dos que não foram visitados, não foram resolvidos, né, não estão no R, é o T. Tá? E ele vai perceber que, olha, custo 3, que é o custo do caminho mínimo que vai de S até W, mais o custo dessa aresta dá 6, que é menor do que 7. E daí ele vai substituir. Ele vai falar, opa, custo do T deve ser 6, que é o caminho passando por mim. E vamos trocar também aí o arco. Tá? Então o caminho passa por lá. Na última rodada ele pega o T, porque não alcança mais ninguém, mas só finaliza aqui. Tudo bem, gente? Então notem que esse é o algoritmo, é o grafo lá do início da aula, e a gente rodou o Dijkstra aqui, e o Dijkstra de fato conseguiu encontrar o caminho mínimo. Né? Ele leva em consideração, diferente da busca em largura, ele leva em consideração o menor custo e ele encontra o caminho mínimo. Beleza? Antes da gente falar de corretude, detalhes de implementação aqui e eficiência desse algoritmo, tudo isso assuntos da próxima aula, né? A gente vai analisar algumas limitações para entender melhor ele. Eu falei para vocês, por exemplo, que ele não se dá bem com custo negativo. Acho que esse é um ponto bem importante de entender da limitação, o que Dijkstra não consegue fazer. Então vamos ver aqui um segundo exemplo de funcionamento desse algoritmo, tá? Em que ele pode não devolver a solução correta quando as arestas apresentam um custo negativo. Tá? Então não necessariamente ele dá a solução correta. Vamos começar aqui, ó. Custo 0 no S, mais infinito no V, mais infinito no T. Um grafo pequenininho e ainda assim já vai quebrar as pernas do Dijkstra. Vamos ver. Eu começo ali colocando, primeira iteração, no conjunto de resolvidos, eu coloco o S, né, que é o que tem a menor distância. Eu coloco o S ali. E daí eu vou olhar todo mundo que o S alcança. Olha, eu vou ver essa aresta aqui, eu vou ver que mais infinito é certamente maior do que 0 mais 1. Né? Então, eu coloco 1 ali no lugar de mais infinito e o predecessor de V passa a ser o S. Mais infinito também é maior do que 0 menos 2. Então, menos 2 passa a ser o valor aqui, né? 0 mais menos 2 dá menos 2.
e o predecessor de T passa a ser S. Notem que esses arcos eu não estou invertendo orientação de arco, tá? Eu só estou marcando, eu só indicando que o predecessor, né? V, predecessor de V aponta para o S, predecessor de T aponta para o S, beleza? Daí vem a próxima iteração. E na próxima iteração, gente, vamos lá. Verificando se vocês estão acompanhando. No início de cada iteração, critério guloso. Tem que pegar quem tem a menor distância. Quem eu pego? Né? O S já foi resolvido. Começa a iteração. Quem que eu vou pegar? V ou T? E agora? É o T. Porque ele tem a menor distância. Né? Ou ele tem o menor valor de dist até o momento. Né? Sempre tem que tomar cuidado quando eu falo isso, porque é fácil ler dist como distância, mas deixando claro. A gente pretende calcular a distância, mas dist é só o valor do menor caminho que eu encontrei até aquele momento. Tá? Mas ele, nesse caso, é o dist ali. Tá bom, vou pegar o T, então, coloco o T aqui, né, ou seja, marco o T como estando no conjunto dos resolvidos, vejo os arcos que saem de T, nenhum, então passou. Próxima iteração, pego o V, coloco o V ali, e os arcos que saem de V e vão para vértices não resolvidos. Nenhum, né? Porque está todo mundo resolvido. Esse arco que vai de V para T não funciona, porque o T já foi marcado como resolvido. Né? Aqui, eu só vou para vértices que estão em V menos R. E por conta disso, eu termino afirmando que, olha, o caminho mínimo de S a V tem custo 1, o caminho mínimo de S a T tem custo menos 2. Não é verdade, né? Não é verdade, exatamente. Esse é um exemplo bem simplesinho, bem pequenininho, de que o algoritmo de Dijkstra não devolve o caminho correto na presença de arcos de custo negativo. Tá? Vocês podem pensar, mas professor, você que não considerou isso aqui, tá? Era só ter considerado. De fato, era só ter considerado, só que o problema é que, pelo funcionamento do algoritmo de Dijkstra, para ele garantir a eficiência dele, eu nunca posso voltar atrás em um vértice resolvido. Intuitivamente falando para vocês, porque de um vértice resolvido podem brotar outros caminhos, tá? Que eu vou calcular ali. Se eu ficar reconsiderando o vértice resolvido, eu posso entrar em loops da vértices ficarem sendo ciclados ali, e com isso meu algoritmo pode levar tempo exponencial no pior caso. Tá? Não é trivial, mas dá para montar um exemplinho em que você vê que ele de fato pode levar tempo exponencial no pior caso. Ok? Pode perguntar. Perdão? Certo. Isso. Ah, não, calma. Boa pergunta, mas vamos separar as coisas. Grafos em particular grafos ponderados, podem modelar muita coisa. Então é difícil pensar numa distância física que é negativa. Mas podem ter outros cenários em que eu trabalho com distância negativa. Tá? Por exemplo, eu posso ter um monte de vértices indicando operações, algumas operações geram lucro, outras geram prejuízo, e eu quero saber o caminho que leva ao lucro máximo. Ou ao prejuízo mínimo. E não necessariamente ele passa só por arcos que geram lucro, porque dão lucro. Eu posso passar por arcos que dão prejuízo e depois isso compensa na frente. Então, quando você pensa de modo mais amplo, tá? A distância é muito intuitivo, mas não pensa necessariamente em distância física. Tá? Podem ser outras coisas aqui. Tá? Algumas coisas elas consomem algum recurso e outras geram, e daí eu posso estar navegando nesse gráfico procurando um caminho que dá o throughput máximo ali, né? o melhor resultado. Tudo bem? Tá? Mas dito isso, eu mesmo confesso, apesar nesse exemplo é bem abstrato, porque assim, o mundo é muito louco. Acho que é importante não perder isso de vista. Os problemas mais inesperados eles surgem dentro de sistemas que a gente precisa otimizar ou automatizar e tal. Aqui, do ponto de vista, a gente só está generalizando o problema. A gente só está querendo ver os limites do nosso algoritmo. No caso, aparentemente, se o algoritmo de Dijkstra estiver correto, a gente não provou isso ainda, mas se estiver correto, aí ele se dá muito bem para calcular caminhos mínimos, mas ele não se dá muito bem com custos negativos, é só isso que eu estou dizendo.
Pode ter certeza que caminhos mínimos é um problema tão prevalente que mesmo a versão menos comum, que envolve custo negativo, ela vai existir em muitas aplicações, escondidas dentro de sistemas e outras coisas. Mas a sua pergunta é pertinente, porque não é óbvio a princípio, né? Mas tem sim, esse tipo de coisa. Mas o nosso ponto de vista aqui é mais a preocupação de entender onde o algoritmo funciona e onde ele tropeça. Tá? Como eu falei, eu não tenho grande domínio da aplicação nesse sentido para lembrar de cabeça. Mas eu imagino que energia pode ser um exemplo também, tá? Porque você pode ter geração e consumo. É, e você pode ter que passar por algum lugar que você, né, se passa por uma barreira que tem um consumo maior, mas depois você vai acessar alguma coisa que tem geração. Mas de fato, eu estou falando de um nível bem abstrato, assim. Não é difícil acreditar que existe, mas eu não sei um domínio de aplicação super específico, assim. Não me ocorre agora, assim. Tá? Mas assim, caminhos mínimos são muito prevalentes. Então, deve ter muito mais do que a gente pensa. É só que esses problemas eles surgem dentro de outros sistemas e não é óbvio, às vezes. Muito provavelmente a gente é usuário de coisas que isso acontece lá dentro, mas a gente não sabe porque está escondido. Sabe? Mas não é difícil ter algo assim. Tudo bem? Mas então, voltando para cá, vejam que isso aqui, tá? Ele começa a nos dar a intuição de por que o Dijkstra funciona e onde ele não funciona. Tá? Embora ele tenha mostrado, isso é legal, assim, quando a gente analisa um algoritmo, um problema, coisa assim, é legal testar os limites dele, porque aumenta a nossa compreensão daquilo lá. Tá? Daquele sistema, daquele algoritmo, daquele problema. No caso aqui, vamos tentar entender rapidinho qual foi o problema aqui, tá? O que deu errado. Tá? O que deu errado é que Dijkstra ele parte do seguinte princípio. Quando ele pega um vértice para colocar no conjunto de resolvidos, ou seja, quando ele seleciona um vértice usando esse critério guloso, ele parte do princípio que o valor que está lá em dist V é o correto, é o valor da distância e nunca será mudado. Tudo bem? O que aconteceu aqui é que ele pegou o t quando o valor do dist do t era menos 2 e existia um caminho menor, né, que a gente pode olhar até aqui para baixo para destacar que seria esse. Né? Se eu olhar o caminho SVT, ele tem custo menos 4. Tá? Então ele colocou o t no conjunto de resolvidos, ele tirou o t do páreo cedo demais. Tá? Ah, mas isso quer dizer que o Dijkstra está errado? Não. É uma limitação do algoritmo, mas tem um motivo. O Dijkstra é um algoritmo que, mesmo no cenário de custo de grafos ponderados, grafos com pesos, ele passa uma única vez por cada vértice. Né? A gente não está focando na eficiência dele na aula de hoje, a gente vai falar disso na próxima, como eu destaquei, mas ele passa uma única vez por cada vértice. Né? Parecido com as buscas que a gente viu até o momento. Ele nunca se arrepende. Esse não arrependimento dele, né, dado por essa parte aqui, é super importante. Né? E só para dar intuição, realmente isso a gente vai aprofundar mais, vai ficar mais claro na próxima aula. O fato é que quando não tem custo negativo, ele nunca vai se arrepender, porque se ele está tirando um certo elemento, por exemplo, ele está tirando o T, se não tivesse custo negativo, T fosse o cara de menor custo. Tá? Qualquer caminho que ele viesse a descobrir depois, só no nível da intuição, necessariamente seria um caminho mais custoso. Por quê? Porque o T era o vértice que tinha o menor valor de dist até aquele momento. Concorda comigo que qualquer caminho que sai do S passa por um trecho que já custa mais do que o custo para eu chegar até o meu vértice T. Tá? Isso aqui já custa mais. Tá? Esse aqui já custa mais do que o outro. E depois ele tem ainda um outro pedaço. Com certeza esse caminho de cima, ainda que eu não tenha analisado ele não vai ser relevante? Ele não vai ser menor do que o que eu tenho? Porque ele tem dois pedaços. Esse aqui já está custando mais do que o caminho que eu tenho. Esse aqui tem um outro pedaço ainda, para chegar até mim. Então, isso é para dizer para vocês assim, eu não estou considerando todos os caminhos no Dijkstra, tá? Mas eu estou considerando todos os caminhos que importam. Tudo bem? Porque os caminhos que eu não estou considerando necessariamente têm custo maior do que os que eu já considerei. Então, posso descartar eles, posso não olhar. Tudo bem?
Isso quando o custo é não negativo. Quando eu tenho custo negativo, ele pode me dar uma rasteira. Porque pode ser que essa primeira parte seja verdade, quer dizer, esse trecho aqui, esse caminho aqui, custa menos do que o trecho que eu tinha olhado desse caminho, mas isso aqui custa menos, sei lá, menos 1.000. E daí ele desconta. Tudo bem a ideia? A gente vai provar isso com mais detalhes, mas é só para argumentar por que, que o Dijkstra funciona e por que dessa limitação. Tá? Basicamente, se não tiver custo negativo, o cara que ele tira do conjunto de vértices para colocar no de vértices resolvidos, sempre tem a menor distância, não tem nenhum caminho que eu ainda venha a explorar que vai ser menor do que o que eu já tenho para ele. Então eu posso resolver ele, posso finalizar aquele vértice. Na presença de custo negativo, isso não é garantido. É essa a ideia, basicamente. Só para a gente finalizar, falar de mais uma coisa com vocês rapidamente, tá? Mas só sobre isso aqui, acho que eu gosto de fazer paralelos entre os algoritmos. Tá? Pensem no algoritmo que a gente viu, o algoritmo que a gente viu antes nessa aula, né? Que é aqui o algoritmo para encontrar caminho mínimo em DAG, da ordenação topológica. Lembra que o argumento que eu usei para vocês é, olha, a ordenação topológica me dá a ordem certa para percorrer os vértices, para que quando eu chego num vértice, quando eu vou tratar ele, todos os caminhos até ele já foram considerados. Né? Porque todos os arcos que chegavam nele, tipo, eu estou tratando o vértice C agora, todo arco que chegava nele já foi considerado antes, se eu seguir a ordenação topológica. Tudo bem essa ideia? No Dijkstra, a intuição é que se eu seguir essa ordem aqui, né, se eu pegar sempre o cara que tem o menor valor de dist V em cada rodada, em tempo de execução ele está determinando a ordem, não em que eu já olhei todos os caminhos, mas em que eu já olhei todos os caminhos que importam. Os caminhos que terminam naquele vértice, que porventura existam, mas que eu não peguei, vão ter custos maiores do que o que eu tenho, então esses não importam. E isso é sempre verdade, desde que os meus custos sejam não negativos. A gente vai provar isso na próxima aula, mas essa é a intuição que eu estou querendo passar para vocês. Se tiver custo negativo, como a gente viu, isso nem sempre é verdade. Né? Tá bom? Eu só queria deixar vocês com essa ideia. Agora, só para finalizar rapidamente aqui, a gente começou falando de redução entre problemas. Né? A gente falou de como reduzir o problema do caminhos mínimos de custo ponderado para o não ponderado, lá multiplicando o número de vértices, a gente viu que até dá em certa medida, para usar busca e largura e tal, só que pode ser muito ineficiente. Né? A gente começou vendo isso. Uma coisa que é muito fácil a gente pensar, e eu quero que vocês reflitam nisso um instante, é que eu podia converter o problema dos caminhos mínimos com custos negativos para o problema dos caminhos mínimos sem custo negativo, somando um valor em todas as arestas. Por exemplo, aqui eu podia identificar que a aresta de menor custo é o menos 5, então eu chego aqui e somo mais 5 em todas as arestas, já que ela é a de menor custo. E daí o que eu vou ter vai ser custo 6, vou até colocar com outra cor, né? O custo atualizado vai ser 6, 3 e 0. E agora, a princípio, eu poderia rodar o meu algoritmo de Dijkstra nessa entrada aqui, nesse grafo aqui, com esses pesos. Não. Mas assim, para a gente não misturar as preocupações, eu podia somar 6 aqui, 5 mais 1. Mas não dá problema, o custo 0 não dá problema. Tá? É só custo negativo que pode dar problema mesmo. Vai ficar bem claro na demonstração da próxima aula. Mas Dijkstra aceita custo 0 sem problema, só o negativo que pode dar problema mesmo. Mas o ponto que eu quero que vocês pensem aqui é, essa abordagem funciona? Será que ela devolve os valores corretos? Então, destacando aqui, a gente está brincando de reduzir o problema com arestas negativas para o problema com custos positivos, e a gente está fazendo o quê? Somando o valor da aresta mais negativa, né, o valor absoluto, no caso, da aresta mais negativa, em todas as arestas, no comprimento de todas as arestas. A gente conseguiu parcialmente o nosso resultado, né? O nosso grafo não tem mais custo negativo. Mas se eu rodar o Dijkstra aqui, qual vai ser o custo que eu vou obter? Deixa eu fazer uma cópia dele bem rapidinho para a gente finalizar essa aula. Está ali o V,
Tá aqui o T. E os custos obtidos lá tinham sido 6, 0 e 3. Vamos rodar o Dijkstra do jeito que a gente tinha feito antes, né? Começa esse aqui com custo 0, esse aqui com dist 0, esse aqui com mais infinito e mais infinito. Pega o S, coloca o S no conjunto dos resolvidos. Daí a gente atualiza, né? A gente fala, opa, eu não vou colocar o predecessor agora, tá, gente? Mas só para destacar aqui, por conta desse arco e desse arco, a gente vai ter esse mais infinito, vai ser trocado por mais 6 aqui, e esse aqui por mais 3. Daí eu tenho 6 e 3, eu vou pegar o T, que vai ser o próximo. Então o T entra aqui, e vai ser finalizado, porque não tem nenhum arco saindo dele, e depois o V vai ser da próxima iteração, e vai ser finalizado. Perdão, e vai ser finalizado também porque, apesar do custo 0 aqui, né, ele já tem 6 mais 0 é maior do que o T, e o T já foi resolvido de qualquer forma, né? Então, vai ser finalizado lá. E a gente tem, então, que o caminho mínimo de S até V foi esse aqui, que ficou marcado, e o caminho mínimo de S até T foi esse aqui. Vocês percebem? Funcionou? Não funcionou. O que eu quero é que vocês me digam por que não funcionou. Né? Porque a intuição seria isso aqui, né? A gente estava esperando isso, né? Foi o que a gente deixou aqui, olha, esse é o caminho mais curto com os custos originais. Perdi? Não. Nesse caso até poderia dar, mas é peculiar, não é o caso. E eu consigo dizer de modo geral para vocês e vale para outros problemas. Por isso que eu acho que vale terminar, né, com esse bônus aqui. Qual o problema que aconteceu aqui? Eu somei um custo uniforme em todas as arestas. Isso parece seguro, né? Nossa intuição diz, pô, somei em todo mundo. Acontece que caminhos não têm um número fixo de arestas. Então eu prejudiquei mais os caminhos que têm muitas arestas e prejudiquei menos os caminhos que têm poucas arestas. Isso quer dizer que eu baguncei a ordem. Né? O caminho, no caso aqui, foi bem evidente. Né? O caminho mais curto original, ele tinha 2 arestas. Né? Só que ele foi penalizado 2 vezes quando eu somei o 5 ali. Né? Eu somei 5 aqui, somei 5 aqui. Tá? Eu sei que a sua ideia, nesse caso, daria certo, mas no caso geral, teria o mesmo problema. Tá? Eu podia fazer isso aqui ser menos 1 também, só para dizer que ele era negativo também daria errado. Tá? Então, o negócio é que, se eu estou prejudicando caminhos de comprimentos diferentes de formas distintas, eu estou bagunçando a ordem relativa. Tá? Então, o caminho mínimo que eu encontrei no grafo modificado não é correspondente ao caminho mínimo no grafo original, porque o caminho mínimo do grafo original foi mais penalizado. Ok? Faz sentido? Tá? Então esse é um cuidado geral para vocês terem. Quando vocês forem tratar de custos negativos, somar em todos os elementos, em todas as arestas, não é sempre uma má ideia. Mas só é seguro se o objeto que eu estou procurando, se a solução do meu problema, tem uma cardinalidade fixa. Tá? E eu vou dar um exemplo que isso acontece. Tá? Pelo menos um exemplo eu conheço. Árvores. Se eu estiver procurando a árvore de custo mínimo, a árvore geradora de custo mínimo, tá? Mínimo spanning tree, que é um problema super importante. Toda árvore tem n-1 arestas. Qualquer árvore vai ter uma aresta a menos do que o número de vértices, certo? Então, se eu fizer isso no problema da mínimo spanning tree, funciona. Se eu tiver um problema da mínimo spanning tree com custos negativos somar em todo mundo, eu penalizei todas as soluções do mesmo tanto. Porque toda solução tem n-1 arestas, então todas elas vão ser penalizadas de n-1 vezes o valor que eu somei. Daí eu não mudei a ordem relativa. Note que eu mudei o valor da solução, mas não a ordem relativa entre elas. Tá claro? Agora aqui eu mudo a ordem relativa, daí aqui eu baguncei tudo. Então, se a solução tem a mesma cardinalidade, beleza essa técnica. Se não tem, não pode. Pode perguntar. Não, isso, perfeito. Se eu fosse capaz de identificar todos os caminhos, isso, mas você tem razão. Conceitualmente é essa a solução. Mas isso não vai ser. Essa não é uma abordagem eficiente. O algoritmo que lida com custo negativo usa programação dinâmica, um outro jeito de atacar o problema. Tá?
Mas você tem razão, conceitualmente seria isso. Se eu fosse capaz de penalizar igualmente todos os caminhos, beleza. Mas os caminhos são objetos complexos, e daí é difícil listar todos eles e penalizar, por isso essa técnica não costuma funcionar. Tá? Pode ter um caso particular lá, uma coisa, mas no geral não vai funcionar. Beleza? Tá? Então foi só para a gente pensar um pouquinho mais. A gente vai falar mais do algoritmo de Dijkstra na próxima aula, mas eu queria... Vejam, se eu quisesse só apresentar o algoritmo de Dijkstra, eu faria isso em metade dessa aula. Tá? O que eu quero é que vocês aprendam a pensar o problema. Sabe? Então, estamos vendo caminhos mínimos, estamos vendo as limitações. Né? Se tem custo negativo, fica difícil. Se está em DAG, fica fácil. Tá? Então, exercitem isso, essa capacidade de olhar para um problema, olhar para o algoritmo que você tem, ver se funciona, não funciona, onde quebra. Isso é importante, beleza? Tá? Então, é isso, pessoal. Até amanhã.